Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida. Dessa segunda-feira, estamos aqui iniciando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. E que bênção poder compartilhar essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo e nos acompanhe. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E a você que está sempre aqui conosco, nosso muito obrigado também pela sua presença e por você estar aqui recebendo a palavra de Deus. E eu quero aproveitar também e pedir para que você compartilhe esse link aí nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas que nós pudermos. Então compartilhe o tanto que você puder para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas nesta manhã. E hoje eu quero refletir com você no Salmo de número 81. O Salmo de número 81 é um salmo que nos exorta a louvar e a obedecer ao Senhor. O Salmo de número 81 nos diz assim: Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins e a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrarei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram, e eu os livrarei. Na angústia vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi. Eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos seus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Veja que o salmista começa nos convidando a louvar ao Senhor. Cantem de júbilo a Deus, força nossa, celebrem o Deus de Jacó. E ele nos exorta a louvar e já nos diz o motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus. Deus é a nossa força e é de Deus que vem a força que nós precisamos para a nossa caminhada. Ele nos dá a vida e ele também nos dá o vigor. Ele nos dá a vida e ele também nos dá o meio pelo qual devemos viver. E é por isso que nós devemos louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor, dedicar ao Senhor a nossa vida numa atitude de gratidão, de adoração e de rendição diante do Senhor. Interessante que no texto nós vamos ver que o Senhor, ele deseja que nós celebremos, é preceito do Senhor, é ordenança do Senhor, que nós celebremos ao Senhor por suas bênçãos, pelas vitórias que Ele tem nos dado, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. E ele fala aqui um pouquinho daquilo que Ele fez com o povo de Israel. Interessante que Ele diz assim, olha, livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos, fazendo referência à escravidão do povo lá no Egito. E o Senhor os tirou dali com mão forte. Ele diz assim: na angústia vocês clamaram
e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Então, o Senhor é aquele que ouve o seu povo, é aquele que ouve o clamor do seu povo. Na angústia vocês clamaram e eu os livrei. Você tem clamado ao Senhor, você tem buscado ao Senhor, você tem orado ao Senhor. Talvez você esteja passando por uma situação de angústia, de problema, de dificuldade, de adversidade, e você tem tentado resolver da sua forma. E quanto mais você tenta resolver, mais a situação se complica. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que é responsabilidade nossa e Deus não irá fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Então, nada melhor do que buscarmos a Ele, recorrermos a Ele para que Ele nos sustente, para que Ele nos socorra, para que Ele nos abençoe. Então, nós podemos ver o seguinte, o próprio Senhor dizendo, na angústia vocês clamaram e eu os livrei. Eu costumo dizer, e você que nos acompanha já deve ter me ouvido falar aqui, que Deus está à distância de uma oração. E há muitas pessoas que permanecem angustiadas porque não buscam ao Senhor através da oração. Ficam tentando resolver o problema, ficam tentando resolver a situação, ficam tentando dar um jeito naquilo que está acontecendo e nada acontece. Por quê? Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Então, independente de qual seja a circunstância, independente de qual seja a situação, nada melhor do que buscarmos a Deus, recorrermos a Deus através da oração. E a oração é uma ferramenta preciosíssima que nós temos à nossa disposição. Qual foi a última vez que você orou ao Senhor? Talvez você tenha pedido oração para outras pessoas. E não há nenhum problema em pedir para que outras pessoas orem por você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Você também pode orar, você também pode se colocar diante de Deus em oração. Da mesma forma que Deus ouve a minha oração, Ele ouve a sua oração. Deus está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa oração, ao nosso pedido de socorro, ao nosso pedido de intervenção. Deus já conhece, Deus já sabe o que nós precisamos, mas por que Ele nos dá a oportunidade de buscarmos a Ele através da oração? Porque quando nós o buscamos através da oração, nós estamos demonstrando que confiamos no Senhor. Quando nós o buscamos através da oração, nós estamos dizendo que o Senhor é a resposta que nós precisamos, que Ele tem a solução que nós precisamos. Então eu quero convidar você nessa manhã a buscar a Deus em oração, a recorrer ao Senhor em oração. Não é que você vai cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Não, você vai buscar ao Senhor e vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que é a sua parte, você vai fazer. Agora, aquilo que está além da sua capacidade, aquilo que está além da sua capacidade de resolução, aí é com Deus. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer, mas Deus pode fazer aquilo que você não dá conta de fazer. E é interessante que o texto continua dizendo o seguinte, aí o Senhor começa agora a dizer da importância do seu povo obedecer à sua voz, obedecer aos seus preceitos e seguir os seus mandamentos. Ele diz, escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, não se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que eu os tirei da terra do Egito. Abram a boca e eu a encherei. Veja que o Senhor ele está dizendo, escutem as minhas admoestações, orientações, os meus mandamentos, escutem os meus preceitos, escutem a minha palavra. Veja, a oração é o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus. E a palavra é o meio pelo qual nós percebemos a orientação de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra e obedecer a palavra de Deus. Deus é tão bondoso que Ele facilitou a nossa vida, nos dando a oportunidade de ter em nossas mãos as Escrituras Sagradas. A palavra através da qual nós conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos e entendemos quem Deus quer que nós sejamos. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, se você deseja viver uma vida que agrada a Deus, busque ao Senhor através da palavra.
medite na palavra. Feliz é o homem que tem prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite, nos diz o Salmo de número 1. Então, nós temos que meditar na palavra, ouvir a palavra, obedecer a palavra, seguir a palavra, porque é a palavra que traz vida, é a palavra que nos aponta a direção, que nos leva para Deus, é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos corrige, é a palavra que nos ensina. Não há comunhão com Deus sem uma vida de meditação na palavra. E é interessante que hoje nós temos a facilidade, por exemplo, para pessoas que têm dificuldade com leitura, nós temos a facilidade de você ouvir a Bíblia. Você pode baixar um aplicativo e ouvir a Bíblia. Você pode acessar no YouTube diversos conteúdos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, diversas mensagens, diversas pregações, diversas devocionais, assim como nós estamos fazendo agora nessa manhã. Então, o que não falta é oportunidade, o que não falta é possibilidade de meditarmos na palavra, de aprendermos da palavra e de vivermos a palavra. Nós nunca tivemos uma geração com tanto acesso à informação como a que nós temos hoje. Nós nunca vivemos uma geração com tanta possibilidade de acesso à palavra de Deus, de acesso à pregação da palavra, ao estudo da palavra. Essa é a geração que mais tem tido acesso à comunicação, à informação e também à palavra. Mas, infelizmente, essa também tem sido uma das gerações que menos tem lido a palavra e menos tem meditado na palavra. Eu já disse algumas vezes, eu acredito que eu já devo ter dito aqui também, disse na igreja algumas vezes, que se cada pessoa fosse ler a Bíblia na mesma proporção que ler mensagem nos aplicativos de mensagem instantânea, leria a Bíblia mais de 2 vezes por ano tranquilamente. Porque se você for olhar o tanto de mensagem que você lê todos os dias no seu aplicativo de mensagem instantânea, é muito mais do que você pode imaginar. E a questão é, será que você realmente não tem tido tempo de ler a palavra ou você não tem priorizado a palavra? Será que realmente você não tem tido tempo ou você não tem tido compromisso, não tem dado prioridade à leitura da palavra? Porque hoje o dia foi muito corrido, mas todo mundo teve 24 horas assim como você. Cada um com suas ocupações, um com mais, outros com menos, mas todos nós temos as nossas ocupações. Então não é sobre não ter tempo, é sobre não administrarmos corretamente o tempo. Tempo nós temos. Todos os dias o Senhor nos dá 24 horas. Mas às vezes nós nos envolvemos com tanta coisa que o dia passa e a gente não percebe. E aí a gente nos dá conta de que mais um dia se passou e não foi lida a palavra. E uma vida que não medita na palavra é uma vida que anda sem direção. Anda no escuro, sabe por quê? O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Então é a palavra que ilumina o nosso entendimento. É a palavra que nos faz compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Como é que a gente vai agradar a Deus se a gente não conhece a palavra de Deus? Como é que a gente vai agradar a Deus se a gente não medita na palavra de Deus? Então nós temos que meditar na palavra. E aí, o Senhor o Senhor diz no versículo 10, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que eu os tirei da terra do Egito. Interessante que no versículo 9 ele diz assim, não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, não se prostrem diante de nenhum Deus estrangeiro. Mas quantas pessoas têm colocado tantos deuses no lugar de Deus? Às vezes o Deus do trabalho, o Deus da exaltação ao corpo, o Deus da TV, o Deus das redes sociais, o Deus do trabalho, o Deus de tantas coisas, tem colocado como prioridade, tem colocado como prioridade, primeiro lugar na sua vida. O Senhor Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então aquilo que nós consideramos ser o mais importante é ali onde nosso coração vai estar. Se para você o mais importante são as coisas de Deus, o seu coração vai estar nas coisas de Deus. Mas se para você as coisas mais importantes são as coisas desse mundo, é ali que estará o seu coração.
Eu sou o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Não se esqueça que um dia Deus te tirou da escravidão do pecado. Um dia Deus te tirou da escravidão do pecado e você não pode esquecer disso. Porque se você esquecer, você corre o sério risco de se tornar ingrato e se afastar de Deus. Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça de onde Deus te tirou, para que você também não se desvie de onde Deus tem te colocado e não deixe de alcançar o lugar onde Deus quer te levar. E o Senhor diz assim: mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Não existe coisa pior do que o Senhor deixar que o ser humano siga o seu próprio coração. Não existe coisa pior do que o ser humano se deixar levar pela teimosia do seu coração. Deus quer que nós sigamos e obedeçamos a sua palavra. Deus quer que nós vivamos uma vida de comunhão com Ele. Mas para isso é necessário obedecermos ao Senhor. Observe que no versículo 13, o Senhor diz assim: ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Esse é o anseio do Senhor, que nós escutemos a voz de Deus e que andemos nos caminhos do Senhor. Há uma música interessante, salvo engano, do Nani Azevedo, que ele fala justamente desse texto. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários, os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isto duraria para sempre, mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus e obedecemos à palavra de Deus, o Senhor nos faz vitoriosos. O Senhor nos faz ter êxito naquilo que fazemos. O Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor provê tudo aquilo que nós precisamos. Então, se eu posso dizer uma coisa para você nessa manhã, busque ao Senhor. Obedeça à palavra do Senhor. Viva para o louvor da glória de Deus e você vai ter uma vida próspera, uma vida segura e uma vida abençoada. Porque uma vida que faz sentido é uma vida que se vive na presença de Deus. Que Deus nos abençoe e que esta segunda-feira e essa semana que estamos iniciando seja uma semana de muitas bênçãos nas nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa manhã, onde aqui estamos compartilhando a Tua palavra. Ó Deus, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos, ó Deus, fiéis à Tua palavra, para que possamos também desfrutar das ricas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos preparou esse manual para que nós possamos saber o caminho que devemos andar, de forma que possamos agradar ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em tudo, para que em todas as coisas o Teu nome seja exaltado. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está conosco nesta manhã. Peço ao Senhor que restaure a saúde daqueles que estão enfermos, ao passo que agradeço também por aqueles que estiveram enfermos e o Senhor restaurou a saúde dos Teus filhos. Estenda, Pai querido, a Tua mão sobre todo aquele que nesse momento está com o seu coração aflito, com o seu coração angustiado, com o seu coração preocupado. Que o Senhor, Pai, derrame do Teu bálsamo sobre cada coração, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo direção, trazendo consolo, conforto, para que todos possam desfrutar do privilégio de sentir a Tua presença e o Teu cuidado sobre suas vidas. Fica conosco, Pai querido, nos dá uma semana de paz, uma semana de bênção. Nós oramos ao Senhor com o nosso coração agradecido, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Estamos finalizando o nosso programa dessa segunda-feira e eu quero pedir a você que ainda não curtiu, curte esse vídeo. A você que ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal. E a você que ainda não compartilhou, compartilhe o link deste programa com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família e se Deus permitir, amanhã
nós estaremos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração às 6h30 da manhã. Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.